Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos iniciar a construção do nosso componente para inclusão de um novo usuário no Proteus a partir da nossa aplicação React. Esse componente de inclusão de novo usuário, ele consiste em, aqui na nossa tela de usuários, teremos um botão como esse daqui. Esse botão, quando clicado, vai redirecionar para esse componente. Nós vamos preencher esse formulário e vamos confirmar, e um novo usuário vai ser criado. Então, o objetivo é criar este sistema de inclusão de novos usuários. Então, para isso, esse daqui é o nosso modelo, né? Essa é a aplicação que a gente está construindo. Então, para iniciar o nosso processo aqui, a gente vai trabalhar aqui com um componente novo, com uma biblioteca de componentes novos no nosso projeto. Ela se chama FontAwesome. FontAwesome é uma biblioteca com vários ícones que a gente pode adicionar ao nosso projeto. No meu caso aqui, eu só adicionei esse botão de adicionar. Esse botãozinho com um símbolo de mais aqui. Para entender como FontAwesome funciona, a gente precisa entrar aqui no Google, pesquisar aqui, ó, FontAwesome. Ele vai redirecionar a gente para esse resultado de pesquisa e vai ter esse primeiro ícone aqui, ó. A gente vai clicar nele. Ele vai redirecionar nosso acesso para a tela do FontAwesome. E aí aqui na página do FontAwesome, a gente tem um ícone aqui em cima, que se chama Icons. Nessa tela de icons, a gente pode pesquisar por várias coisas aqui. Então, por exemplo, aqui no nosso projeto, a gente tem um botão redondo, circular, com um símbolo de mais no meio. Sendo assim, como ele trabalha com o idioma inglês, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó, eu quero um Circle Plus, que é um círculo com botão de mais no início. Ele faz a pesquisa e ele acha aqui para a gente, ó, uma série de botões botões relacionados à inclusão de alguma coisa que a gente pode utilizar. Então tem um botão genérico, Circle Plus, tem um botão do Cart Circle Plus, que eu posso utilizar se eu estiver trabalhando com um carrinho de compras, por exemplo, e uma série de coisas, por aí vai. Então aqui tem uma série de opções que a gente pode utilizar, ó, Person Circle Plus, um outro Person Circle Plus aqui. Então tem vários tipos de ícones que remetem à inclusão que a gente pode utilizar. No caso do nosso projeto, a gente vai trabalhar com esse primeiro aqui mesmo, que é o Circle Plus, padrão. Vou pegar esse modelo aqui. E aí, entrou aqui, ó, nessa página, ele te dá uma série de opções que você pode usar para poder configurar o seu ícone. Então, você pode mexer aqui no formato, se você quer ele nesse Sharp, se você quer ele nesse formato clássico. O Sharp ele muda o sinal de ícone aqui dentro, ele tem uns cantos menos arredondados. Se você quer que ele seja regular ou se você quer que ele seja sólido, se você quer que ele tenha alguma rotação ou se você não quer rotação, tem uma série de coisas. E aí depois disso você também pode escolher se você vai trabalhar com um projeto HTML, se você vai trabalhar com um projeto React, que é o nosso caso, se você vai trabalhar com um projeto Vue, e tem a opção do SVG aqui, mas o SVG já é na versão Pro, que é o que a gente não vai trabalhar com ele. Então a gente vai trabalhar aqui com a opção em React. E aí chegou aqui em React, ele tem outras opções de importação, por exemplo, você tem a opção de importação global, você tem a opção de importação dinâmica, você tem a opção de importação individual. Essa opção de individual aqui é a que a gente vai trabalhar, que a gente pode incluir direto lá no nosso JSX. Porém, antes da gente fazer isso, tem uma etapa anterior de configuração, que é a importação do nosso pacote FontAwesome dentro do nosso projeto. Então, para a gente fazer isso, eu vou deixar isso aqui já copiado. Ó, clicou aqui, ele já copiou. Vou vir aqui dentro do nosso projeto. Vou botar aqui na frente um comentáriozinho. Deixa ele salvo aqui. E aí, vamos voltar aqui na nossa etapa de configuração. Para fazer a configuração do pacote FontAwesome, a gente vai vir aqui em Start. Clicou aqui em Start, vamos rolar a página aqui para o final. E ele vai trazer aqui para a gente, ó, qual é o tipo de projeto em que a gente vai adicionar o nosso FontAwesome. No caso aqui, nosso projeto React.
Feito isso, ele vai trazer os passos que a gente tem que executar de acordo com o gerenciador de pacotes que a gente estiver usando. Tem o NPM, tem o Yarn. A gente está trabalhando com o NPM. Então, ó, são 3 passos. Adiciona o SVG Core, adiciona o pacote de ícones, adiciona o componente React para a utilização dos ícones. Vou fazer por partes aqui. Vamos clicar aqui no primeiro. Então, copiamos isso daqui. Vamos aqui no nosso terminal. Deixa eu parar aqui nosso projeto. Vou colar. Opa. Agora sim. Copiei. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos colar agora sim. Enquanto ele está fazendo esse processo de download, eu já vou vir aqui, vou pegar o próximo pacote. Então, já copiei aqui também. Ele já terminou aqui, vou colar. Vou dar um Enter aqui. Enquanto ele está executando esse processo, eu já vou vir pegar o próximo aqui, que é o React Component. Então, copiei. Ele já concluiu aqui. Vou colar. Vou dar um Enter. Beleza, pessoal. Feito isso, a gente já consegue utilizar o nosso pacote fonte Awesome. Então, vou retomar aqui o nosso projeto, npm start. Vou reativar aqui a nossa aplicação. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer aqui é adicionar o nosso botão de incluir novo usuário, que vai ficar aqui nessa área aqui embaixo. Parecido com esse nosso modelo de exemplo aqui. Só que a gente vai colocar ele aqui. Beleza. Vamos voltar aqui. Para a gente fazer a inclusão desse componente, a gente tem que achar aqui o arquivo JSX, que é responsável pelo componente de usuários. Então, a gente já tem ele aqui, que é esse arquivo. Só que aqui tem um detalhe, pessoal, que é o seguinte, ó. Eu acabei que eu coloquei os nossos cards direto dentro do container principal. E aí, se eu adicionar o meu botão de incluir aqui direto, vai dar um problema. Então, eu vou fazer aqui uma div nova, que eu vou chamar de comp users. Prontinho. E aí, dentro do comp users, eu vou deixar aqui o nosso componente, nosso container de usuários, e vou colocar aqui, fora do container de usuários, o nosso fonte Awesome. E aí a regra é a seguinte, ó. Eu deixei ele copiado aqui embaixo, mas eu vou digitar manualmente. A gente vai colocar aqui primeiro o componente fonte Awesome, ele já aparece aqui. Então já temos aqui o nosso fonte Awesome. E esse fonte Awesome recebe uma propriedade. Essa propriedade é a propriedade icon. Então, recebe essa propriedade icon. E aí, na propriedade icon, a gente vai colocar o ícone que a gente quer utilizar. E aí, o ícone que a gente quer utilizar é esse FA Circle Plus. Esse camarada aqui, ó. A gente tem esse FA Circle Plus. Vamos salvar aqui. E aí, ó, vamos dar aqui uma atualizada. Coloquei no lugar certo. Coloquei no lugar certo. Fonte Awesome FA Circle Plus. Vou mandar inspecionar ele aqui. Container main. Na verdade, ele ainda não recarregou. Então, tô com ele parado. Não tô. Deixa eu parar aqui. PM Start. Beleza, pessoal, ó. Ele já trouxe aqui
o íconezinho aqui para a gente. Ó, ele está aparecendo aqui embaixo, nosso FA Circle Plus. Vamos aumentar um pouco. Para ele poder aumentar um pouco e a gente conseguir melhorar aqui o nosso componente, eu vou colocar uma class name aqui e vou chamar de button-add. Beleza. Inicialmente ele não vai mudar nada, só que agora com nossa classe button-add eu já posso vir aqui no nosso componente CSS, posso vir, vou colocar aqui embaixo mesmo, e vou adicionar um button-add, beleza. Vou falar que ele vai ser de tamanho 75 pixels, e vou falar que ele vai ter uma altura de 75 pixels também. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ó, já deu uma aumentada aqui no tamanho do nosso ícone. Outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui é jogar ele para o lado de cá. Então, eu vou falar que esse cara aqui, ele vai ter um position fixed, ok? E ele vai ter um left não, um right de 100 pixels. Vamos ver, beleza, já veio para cá. Deixa eu ver como é que ele ficaria. Vou mandar inspecionar aqui. Em telas menores. Vou botar aqui um display block. Opa. Ele sumiu aqui. Onde que ele está? Vou colocar aqui um botão 100 pixels também. Ver se ficou melhor. Agora sim. O que tinha acontecido é que ele estava escondido lá embaixo. E aí a gente acabava perdendo ele. Então, botão 100 pixels. Só que na verdade eu vou querer ele um pouco mais para a esquerda. Vamos diminuir esse right aqui para 75 pixels. Beleza. Ficou melhor. Excelente. E aí eu quero que ele fique azul também. Então vou colocar aqui um color. Essa cor. Beleza, ficou azul, da mesma cor do restante do componente. Vou colocar aqui um box shadow. Um pixel, um pixel, um pixel, um pixel. Botar aqui com 80% de opacidade. Não ficou legal aqui não, ó. Ele ficou com box shadow, ficou meio quadrado. Vamos colocar um border radius aqui de 25%. Deixa eu ver como é que ele fica. Quase. Vamos colocar aqui 50%. Agora sim. Vou com border radius, uma bordinha aqui, só para poder dar uma... Só para ficar com uma sombra aqui mais interessante. Nessa sombra aqui, vamos colocar... 4 pixels, deixa eu ver como é que ele fica. Beleza, pessoal. Então, ó, a gente já tem aqui o nosso componente. Deixa eu ver aqui. Beleza, já temos aqui o nosso componente. O que a gente precisa fazer agora é dizer o que que ele vai fazer quando houver o clique do componente. Então, ó, voltando para cá, a gente vai colocar que esse cara aqui,
ele vai ter também um onClick. Esse onClick vai ter aqui acesso ao evento. E a gente vai dizer que ele vai navegar. Na verdade, eu tenho que colocar o componente de navegação aqui. Ah, não, já está aqui, Navigate. Então, a gente vai dizer que ele vai navegar, Navigate aqui, para o nosso componente de novo usuário. Nosso componente de novo usuário vai ser de acordo aqui com as nossas rotas, então a gente vai ter que verificar aqui como é que estão as nossas rotas. Vamos voltar para cá, para o nosso index. Então, ele vai ter que navegar aqui para a nossa rota New User. Então, a gente vai vir aqui, vai colocar aqui para o New Users. Vamos salvar. Já deve ter compilado aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar no sinal de mais. Ele já manda a gente para o componente de novo usuário. Veja que aqui está na nossa rota novo usuário. Só o que falta aqui agora é a gente montar, preparar aqui o nosso componente de novo usuário. Se a gente observar aqui na inspeção, ó, nosso componente de novo usuário já aparece aqui. É só a gente montar nosso formulário agora. Só que aí a montagem desse nosso formulário vai ficar para o próximo usuário. Ou para o próximo usuário. Vai ficar para o nosso próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.